Oi, meu nome é Jefferson, mas você pode me chamar de Jeff. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre os pais mais problemáticos da cultura pop, que em alguns casos era melhor que esse pai tivesse ido comprar cigarro. Porque quando a gente fala de paternidade em anime, HQ, série ou filme, quase nunca é sobre o pai que ensina a andar de bicicleta. É sobre o pai ausente, violento e controlador ou simplesmente irresponsável. E aí, em vez de um personagem, a gente vê um padrão. A cultura pop adora mostrar a falha paterna como motor da história masculina. Vamos começar com Goku, porque sim, ele é o herói que quase todo mundo ama, eu acho. Mas como pai, ele é uma piada pronta. O cara some para treinar, morre e prefere ficar morto. Bota o filho para lutar contra monstros intergalácticos e ainda acha que tá educando. O Gohan cresceu traumatizado com isso. Teve que amadurecer correndo porque o pai não tava lá. Quando você é criança e olha para as coisas que a Titi diz e faz, muitas vezes você encara ela como uma chata. Mas depois de uma certa idade a gente começa a ver essas mesmas coisas e pensar que ela tem toda a razão. Agora, se você acha o Goku ruim, lembra do Shao Tucker em Fullmetal Alchemist. Esse não é só ruim, é o trauma coletivo de toda uma geração. Um cara extremamente egoísta e sem escrúpulos que literalmente sacrifica a filha e o cachorro como experimento onde ele transforma os dois em uma quimera para manter a licença alquimista. É o símbolo da paternidade que enxerga os filhos como ferramenta, não como pessoas. Nossa, aquilo ali é o extremo da desumanização. E na minha opinião, uma das coisas mais horríveis de Fullmetal Alchemist. E já que falamos de pais monstros, vamos puxar Omni-Man em Invencível. Esse aí até certo ponto é o retrato perfeito de pai lixo versão super-herói. O cara que ensina o filho a ser forte para perpetuar a dominação. É um treinamento baseado em violência, massacre e destruição. É quase como aqueles pais que acham que estão preparando os filhos para o mundo, mas na verdade está enfiando a própria sombra dentro dele. Quem cresceu vendo esse tipo de criação, na verdade, sabe o peso disso. Não é amor, é medo. Darth Vader é outro clássico. A relação com Luke é praticamente a tese de mestrado em paternidade problemática. O cara some, vira vilão, corta a mão do filho, tenta converter para o lado sombrio e no fim todo mundo ainda fala, mas ele se redimiu. Ok, mas olha o estrago. É aquele pai que só decide aparecer quando a vida já foi pro ralo. Ainda assim é memorável, porque mostra que mesmo na falha extrema existe a busca por reconciliação. O Senhor do Fogo Ozai, de Avatar: A Lenda de Aang, é a reencarnação do pai autoritário e cruel, cuja ambição e narcisismo devastaram seus filhos, Zuko e Azula, e o mundo ao redor. Como soberano da Nação do Fogo, Ozai não vê seus filhos como pessoas, mas como extensões do seu poder. Com Zuko, ele é brutal, banha o filho adolescente após queimá-lo no rosto durante um duelo. Esse ato de violência física e emocional deixa Zuko exilado, obcecado por reconquistar o amor do pai, carregando uma cicatriz literal e outra psicológica que definem sua jornada. Com Azula, Ozai é igualmente tóxico, mas de forma diferente. Ele a molda como uma arma perfeita, elogiando sua crueldade e genialidade, mas nunca oferecendo afeto genuíno. Quando Azula começa a desmoronar sob pressão, fica claro que o amor de Ozai era apenas manipulação, deixando-a emocionalmente instável e sozinha. Ozai é o pai que usa os filhos como peões em sua busca por dominação, sacrificando qualquer traço de humanidade por controle. Homer Simpson, de Os Simpsons, é o pai que leva a irresponsabilidade a níveis quase cômicos, como um fundo de verdade que dói. Ele é o cara que ama a família, mas vive metendo os pés pelas mãos. Esquece aniversários, passa mais tempo no bar do que com os filhos e toma decisões tão absurdas que colocam todos em apuros. Como quando vendeu a alma por um donut ou deixou Bart sem supervisão para fazer coisas perigosas. Além disso, Homer tem um coração gigante e seus momentos de redenção como pai quando sacrifica por Marge ou tenta consertar as burradas com Bart. Mostram que ele não é mal intencionado, só incrivelmente falho. O problema é que suas atrapalhadas constantes deixam marcas. Bart se torna rebelde, Lisa carrega o peso de ser a adulta da casa e Marge precisa segurar as pontas praticamente sozinha. O que faz Homer um pai problemático tão icônico é que ele reflete o pai real que muitas pessoas conhecem. Ele não é cruel, mas cuja imaturidade e falta de noção criam um vazio. Ele não é um vilão como o Senhor do Fogo Ozai ou Omni-Man, mas sua negligência leve e seu egoísmo inocente acumulados transformam em pequenos traumas. A cultura pop usa Homer para rir, mas também para mostrar que até um pai bonzinho falhar feio, se não crescer junto com os filhos. No fim,
ele é um lembrete de que amor não basta se não vier com responsabilidade. Lucius Malfoy, da série Harry Potter, é o exemplo perfeito de pai elitista e manipulador, que usa o filho como extensão da sua própria arrogância. Como o patriarca dos Malfoy, um puro sangue obcecado por status e poder, Lucius cria Draco em um ambiente de privilégio tóxico, ensinando-o a desprezar sangues ruins, impor sua superioridade e servir aos ideais de Voldemort. Ele não é apenas ausente emocionalmente, ele é ativamente controlador, pressionando Draco a seguir os passos da família, seja como um comensal da morte ou como um aluno modelo de Hogwarts. No entanto, suas ações, como falhar na missão final em A Ordem da Fênix, colocou o próprio filho na mira de Voldemort. Quando Draco começa a falhar sob pressão, especialmente em Enigma do Príncipe, Lúcio não oferece apoio algum, apenas desprezo, deixando claro que o amor paterno é condicional ao sucesso familiar. Esse peso esmaga Draco, que cresce dividido entre medo, orgulho e a busca desesperada pela aprovação do seu pai. Walter Dursley, de Harry Potter, é um caso único na lista de pais problemáticos. Ele é tanto um tio cruel para Harry quanto um pai tóxico para Duda. Com Harry, Walter é o ápice do guardião abusivo. Ele e Petúnia tratam o sobrinho como um fardo, confinando-o a um armário sob a escada, privando-o de afeto e punindo-o por qualquer traço de anormalidade, como magia. Esse desprezo não é só negligência, é uma tentativa deliberada de apagar a identidade de Harry, como se a existência dele fosse uma afronta à normalidade da família. O tio Walter o humilha, mente sobre seus pais e o isola, criando um ambiente onde Harry cresce com uma baixa autoestima, mas também com uma resiliência que o define como herói. Esse tipo de paternidade substituta é um motor clássico da cultura pop, o trauma da rejeição que foge a um protagonista. Já com Duda, seu filho biológico, Walter, é o oposto, um pai superprotetor que mima até o absurdo. Duda é criado com presentes excessivos. Quem não lembra dos 36 presentes? Que Duda achou extremamente pouco. Zero limites e uma visão de um mundo onde ele pode pisar em qualquer um. Walter e Petúnia incentivam o egoísmo e a arrogância de Duda, achando que isso é amor, mas na verdade criam um valentão mimado que só começa a mudar um pouco quando enfrenta as consequências do mundo mágico, como o ataque dos Dementadores em Harry Potter e a Ordem da Fênix. Walter representa dois extremos da falha paterna. Com Harry, a crueldade da rejeição. Com Duda, a negligência disfarçada de mimo. Com Stock, o autoproclamado pai de Columbia, em BioShock Infinite. É o ápice do pai manipulador e fanático, que transforma o amor em prisão eterna. Como profeta fundador da Cidade Flutuante, ele não é o pai biológico de Elizabeth, mas uma versão alternativa de Booker the Witch. Após um batismo distorcido, rouba a filha de Booker de outra realidade para perpetuar seu legado teocrático. Ele é estéril por causa dos experimentos com fendas dimensionais. Comstock cria Elizabeth como a herdeira messiânica daquela cidade, mas a isola em uma torre vigiada pelo monstro Songbird e a tortura diariamente para suprimir seus poderes de manipular realidades. Ele a vê não como filha, mas como ferramenta divina para sua guerra santa contra os pecadores, que são minorias discriminadas naquela cidade. Comstock rouba a infância de Elizabeth para salvá-la de si mesma, criando uma heroína que não luta só por liberdade, mas para reescrever sua própria origem. Um soco no estômago para quem cresceu com pais que usavam religião ou ideologia para controlar, mostrando que o pior trauma é o que se disfarça de salvação. O pai de Jairo, escrito como alcoólatra abusivo, ele não apenas negligenciava Jairo, mas o submetia a abusos físicos e psicológicos constantes, desprezando como se fosse um estorvo que só serve para trazer dinheiro para casa. Esse tratamento cruel, marcado por surras e humilhações, como, por exemplo, não poder se mexer durante a noite, caso contrário apanhava, e nem podia ir no banheiro, plantou em Jairo um ódio visceral pela humanidade, culminando em um ato definitivo. Ainda criança, Jairo acaba com seu próprio pai com um martelo de construção, um momento que cristaliza sua transformação de vítima em um agente do caos. Mas o que une todos esses exemplos? A cultura pop mostra que a falha paterna não é detalhe, é um motor da trama. Naruto não tinha pai, e isso define quem ele é.
Batman perdeu os pais, e isso o transformou em um vigilante obcecado. Tony Stark tinha um pai distante e controlador, e passou a vida tentando provar o valor. Até que o Monger, em Pantera Negra, é produto direto da ausência paterna causada por violência. Para o público masculino, esses exemplos batem fundo porque mexeram numa ferida real. Há de ter crescido com pais ausentes, exigentes ou simplesmente idiotas. A rivalidade de Goku e Vegeta pode ensinar sobre competição, mas os pais problemáticos mostram a verdadeira origem dos problemas e das dores. E é aí que a gente entende por que esses personagens impactaram tanto nas nossas infâncias. Eles mostram que a figura paterna não é só proteção, muitas vezes é peso, cicatriz e combustível para a revolta. No fim das contas, os pais mais problemáticos da cultura pop nos lembram que muitos heróis não nascem de carinho, mas de trauma. E a pergunta que fica é: será que a gente precisa mesmo de tanto pai falho para gerar boas histórias? Ou será que já está na hora da cultura pop começar a mostrar que cuidado também gera heróis? Bom, não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar. Tchau, pessoal.